Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Last Mile Podcast. Eu sou o Bruno Guimarães, estou aqui com meu grande amigo Matheus Coffer e a gente está numa edição especialíssima aqui em Salvador, na belíssima Bahia, no evento da Associação NEL. E a gente está aqui com uma série de parceiros, entre eles, obviamente, o iFeed, Bibanca Biduca, Graviola Digital, Kaspersky, Quiropass, que permitiram com que o Last Mile pudesse estar aqui trazendo esse conteúdo em primeira mão para vocês. Mas sem mais delongas agora, né, eu vou passar a bola para o Matheus Coffer representar o nosso convidado de hoje, que tem um tema aí que a gente sabe que os provedores adoram, né, Coffer? Adoram, adoram. Obrigado, Bruno. Mais uma vez agradecer toda a Associação NEL, toda a organização. Realmente um evento sendo fantástico aqui. A mais alta prateleira de convidados, de painéis, né, de participantes. A gente está muito feliz de ser o podcast oficial aqui do evento da NEL. E, obviamente, o nosso convidado de hoje não poderia ser diferente. Nós estamos aqui com um cara que tem décadas de experiência no setor. Ele é sócio fundador da Prosper Capital, que é o Irineu. Obrigado, Irineu, por aceitar o nosso convite. É uma honra estar recebendo você aqui hoje. Eu agradeço a oportunidade aí. Obrigado. Bom, vamos lá, Irineu. Listamos aqui alguns temas, eu acho que vai faltar com certeza tempo, porque é muito tema bom. Mas eu queria começar te perguntando, Irineu, para você falar um pouquinho da atuação da tua empresa, né? Quanto tempo está no mercado, e quais os principais frentes que hoje você atua no mercado de telecomunicações. Ok. Prosper Capital tem 28 anos, eu iniciei ela em 1997, trabalhando com consultoria de gestão, que envolvia finanças, estrutura, marketing, preços, enfim, e com o tempo a gente foi direcionando isso mais para a área tributária e de M&A. Trabalhei com grandes indústrias nacionais, multinacionais, grandes marcas brasileiras, como Gerdau, como Tramontina, como Todeschini, Taurus de armas, enfim, foram centenas aí, cantores sertanejos universitários, multimilionários. E aí a gente descobre que o setor de serviço é maravilhoso, porque ele tem muito mais oportunidades, muito mais desafios e permite que a gente faça transformações mais rápidas nos negócios. O setor de telecom eu conheci em 2018, quando fui provocado por um provedor que precisava sair do simples, era um desafio, né? Ainda é hoje, né? Chamava de zona da morte, aquele interregno entre você sair do simples e se tornar um provedor um pouco maior, né? Porque o custo aumentava muito e você tinha um pequeno aumento ali na receita, né? Então, nós trouxemos uma solução desses outros setores mais maduros de indústria e comércio, setor financeiro, seguro, já tem centenas ou milhares de anos, para o setor de telecom que tem o quê? 30 anos, né? Então, as nossas soluções já são bem maturadas para esse tipo de negócio. Deu muito certo. Então, a partir de 2018, né, principalmente 2019, nós entramos no mercado nacional. Já em 2019, nós começamos com um provedor e terminamos com cerca de 20, Olha, 25. Hoje a Prosper tem de provedores do Brasil inteiro, desde empresas que ainda estão no simples, mas que querem crescer de forma estruturada, até os grandes consolidadores nacionais aí que são nossos clientes. Tá muito bacana, uma jornada muito legal. E eu adoro o setor de telecom, ele tem oportunidades incríveis, tem uma rentabilidade muito acima de outros negócios. Então, são características muito bacanas, por isso que a gente vê esse setor tão pujante, uma feira assim com tanto sucesso. legal, que bacana. Irineu, e agora querendo entrar um pouquinho na especialidade de vocês, né, e Sim. falando sobre o tema de fusões e aquisições, que obviamente é um tema que os provedores gostam muito de falar, e entender e ouvir um pouquinho mais. E eu queria entender um pouco dessa tua visão macro do mercado, de fato, a gente sabe que principalmente ali após a pandemia, né, o mercado sofreu um boom gigantesco, acesso a capital, taxa de juros estava muito mais baixa também, a gente teve abertura de capital de alguns grandes players do mercado, mas tem muita gente que hoje, em 2025, com o cenário macro onde está, tá achando que os valores são aqueles lá de alguns anos atrás. Como que foi essa transformação do mercado e como que tá agora o futuro do mercado de M&A na tua visão? Olha, vamos voltar um pouquinho, né? O Brasil é gigante, o Brasil tem três macro-regiões, né? Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, ou Norte e Centro-Oeste, que pelos seus desafios e densidades, seja geográfica, né, ou densidade populacional, norte, o pessoal tem que enfrentar um rio Amazonas, passar cabo lá por dentro para poder chegar numa comunidade distante. Centro-Oeste também, cidades distantes, né, com baixa densidade.
Sul, Sudeste já tem, né, uma urbanização maior. Então, o que que nós vemos, né? Existem vários modelos de crescimento, tá, que são viáveis, né? Nós temos um modelo, por exemplo, da Desktop, que preferiu ficar em São Paulo e ser ultra eficiente e mostrar níveis ali de desempenho muito acima por estar concentrada em uma pequena região. Nós temos uma Brasil Tech Park crescendo por aquisição alavancada de uma forma expressiva, e é nosso cliente desde 2019. Isso é bacana a gente salientar. Nós que criamos a estrutura, né, para que ela pudesse, a estrutura societária e tributária, para que ela pudesse crescer dessa forma a nível nacional. Nós temos a Vero, né, que começou como uma fusão de 6 provedores, não é isso? Cresceu depois por aquisições, organicamente também, depois fez uma grande fusão com a Americanet, né? Temos a Claro, que as grandes, como todas as gigantes, vêm perdendo posições, né, para os pequenos, e aí agora estão vendo que tem que adquirir, tá? Bem, mas o que que acontece, né? Quando a gente fala de preço, isso é uma grande incógnita, né? É múltiplos de receita, é múltiplos de EBITDA para operações maiores e mais estruturadas. Quanto que eu valho, né? Então, não só no setor de provedores, mas em todo o mundo você vale múltiplos de lucro que você tem. Então, quanto mais rentável a empresa, maior o valor de mercado dela. Claro, tem alguns outros aspectos, como a tecnologia que ela usa, se ela está afinadinha, se a gestão está redondinha, se quem compra não vai ter que investir muito para substituir ou suprir alguma defasagem. Mas um ponto que você está colocando é muito relevante. Quem vai comprar, muitas vezes precisa de uma alavancagem para isso. É uma coisa você comprar com uma taxa de juro de 4, 5, 6 ao ano e outra com uma taxa de juro de 15, não? Então, realmente, isso pesa na precificação dos provedores. De um modo geral, hoje os preços são um pouco menores, não? Porém, na Prosper, né, dado todo esse cenário que eu falei, múltiplo do Brasil, nós temos em todas as regiões do Brasil provedores que eu chamo de excepcionalmente invendáveis. Você sabe o que é excepcionalmente invendável? Invendáveis. É a mosca branca. Exatamente, né? Branca, azul, enfim, é aquele cara que ele é tão redondo, é tão lucrativo na região dele, tem uma dominância de mercado tão boa que ele está absolutamente seguro. Ele foi muito além do que os concorrentes podem ir, ou que outros entrantes teriam que fazer muita coisa para poder tomar mercado e não vão conseguir. Esse cara tem um nível de rentabilidade que não há preço de mercado que pague, tá? Você teria que vender 8, 9, 10 EBITDAs para que ele fosse, para que valesse a pena para os sócios venderem. Não estamos falando de operações pequenininhas, a gente está falando de operações aí ao redor de 100 mil usuários, que já é um número bastante relevante. Bem, mas eles eram assim há 5, 10 anos atrás? Não, né? Obviamente que não. Há 5, 10 anos atrás eles estavam lá crescendo, começando, enfrentando os desafios, né? Trocando rádio por fibra. Mas o que que fez eles chegarem nessa posição? Isso eu acho que é um belo exemplo para todos que querem, né, ter um destaque, permanecer relevante. Eles enfrentaram os mesmos desafios de todos os provedores, mas tinham uma ideia firme de crescer, ou seja, tinha um plano. Eu quero crescer, eu quero chegar em tal posição, quero dominar o meu mercado, o local, o regional, o nacional, quero ser um player importante. E todos têm as mesmas características, tá? Planejamento, uma tenacidade absurda para chegar no objetivo definido e uma gestão excelente para que isso fosse concretizado ao longo do tempo. Então, vem aumento de carga tributária, vem aumento de taxa de juros, isso afeta a gestão? Não, né? Isso é mais um desafio a ser superado, cada um com as suas características e circunstâncias. Então, de um modo geral, sim, para a média do mercado, os preços hoje são um pouco menores, principalmente pelo efeito taxa de juros e o fechamento do mercado de capitais. Mas as oportunidades estão sempre aí, né? Ou seja, com plano e gestão, você chega onde quer. Legal. Excepcional. Ô, Irineu, e só pegando um gancho, você falou dos provedores invendáveis, né? Que são aqueles que não têm a menor chance de ser vendidos, mas e quem quer vender e não está pronto? Tá na informalidade, tem lá 4, 5, 6 CNPJs, Sim. não paga poste. Você vê que muitos conseguem, se quiser, se transformar num provedor vendável, pegar um dinheiro bom, ou esse mercado ainda vai deixar muitos provedores pelo caminho aí que não tem como arrumar casa.
Depende da atitude do dono, tá? Eu acho que muita gente vai ficar pelo caminho, tá? Nós fazemos muitas transações de operações locais lá, ou seja, que um pequeno compra um menor ainda, compra a carteira, aí formaliza tudo, é aquele cara que começou lá, né? E daqui a pouco perdeu o fôlego ou aconteceu alguma coisa na vida. Mas, veja bem, todo mundo pode se acertar e se preparar, como a gente viveu, né? Nem todo mundo começou grande como é hoje, começou pequeno e foi crescendo. Então, o que que você tem que fazer? Você não sabe como fazer dentro de casa, você tem que procurar ajuda. O setor aqui está repleto de bons consultores, né? Seja na área comercial, na área de atendimento a cliente, na área técnica, na nossa área, né, tributária, societária, ou seja, a gente está aí para ajudar as empresas a crescerem. E é assim que todas as grandes empresas fazem. Uma Vale, um Itaú, um Gerdau, cresceram dessa forma. Eu trabalhei no Gerdau 10 anos e eu lembro quando ele foi um dos primeiros clientes do Falcone. Estabeleceu os processos de gestão lá dentro, e isso mudou muito o formato de trabalhar, o status, e criou uma base extremamente sólida. Falando lá nos 80, 90. Então, esse é o caminho, não tem jeito, não tem mágica. Um belo dia você tem que parar, olhar o teu provedor, ver o que que eu consigo fazer dentro de casa e o que que eu preciso fora, né? O que que outros fizeram. Isso é uma característica importante que a gente nota do setor também, né? Como é muito pulverizado, empresas que não competem entre si colaboram muito, né? Eu participo de vários grupos, de várias entidades, né? Em que os provedores, pô, tô com uma dúvida aqui, como é que eu configuro equipamento? Onde é que eu compro? Qual é o melhor carro para me levar? A minha escada cabe aonde? Quem é o melhor fornecedor disso, daquilo, de contábil, gestão, etc. Então, os grupos colaboram. Então, acho que esse é o caminho, tá? Você olhar e parar e pensar, vem cá, eu quero continuar no negócio? Quero. Eu vou conseguir continuar informal? Não, não vou. Agora vem a NFCom, vem reforma tributária. A Anatel mesmo está com plano agora, né? Aí em marcha, que eu acho excelente, que é para cortar essa informalidade e organizar o mercado. Então, provavelmente, ainda ontem estamos discutindo, deve haver uma redução aí muito forte, ou seja, cair de um patamar de 20 e poucos mil provedores aí, deve cair uns 25% aí desse número, e permanecer quem realmente tem essa disposição, essa vontade, esse fôlego, né, para poder dar esse passo para melhorar a sua gestão. Show de bola. Bacana, o E não, mercado. Oi, não é desculpa do aí. dia para a noite, né? É, É um processo que tem que ser respeitado, tá? O mercado amadureceu, né? Saiu da fase da adolescência e agora chegou na vida adulta, né, Irineu? E a gente, eu vou fechar com mais um tema aqui, porque hoje a gente tem um modelo mais pocket, mais veloz aqui durante o evento, mas tu acabou mencionando a própria questão da reforma tributária, né, FICOM, e eu acho que esse também é um tema bem relevante. Conhecendo o perfil do brasileiro de maneira geral, a gente sabe que imposto de renda o COFER só bota ali no último dia, né, do prazo, pra falar a verdade. Eu também. a contabilidade deixa por uma semana lá. Então a gente sabe que tem muito provedor que ele vai esperar a data fim para olhar, meu Deus, reforma tributária, e agora, como é que eu me preparo? Então eu queria saber um pouquinho, Irineu, quais são os impactos da reforma tributária que vem pela frente, se quiser mencionar a própria NFCom, para depois a gente já fazer o fechamento, né? Boa. Isso aí. Bom, a NFCom tem uma data, né? 1º de novembro. Então, aí temos 10 dias, 12 dias aí para a NFCom entrar no ar e os provedores têm que estar preparados. A partir de novembro tem que emitir esse documento que é bastante mais complexo. Penso que aí já vai haver uma certa peneira bacana de mercado, tá? Muita gente aí vai começar a ter problemas se não cumprir isso. Mas os ERPs aí estão muito bem preparados, as consultorias vêm ajudando. Reforma tributária, a gente tem um tempinho maior, né? Porque 2026 é um ano de experiência. Entra IBS e CBS, ou seja, vamos pagar mais 2 guias, mas compensa, então não tem efeito nenhum. A partir de 2027, sim, com a CBS funcionando plenamente, substituindo o PIS e COFINS, você já vai ter um aumento grande, ou seja, aquele 365 sobre grande parte sobre as operações de telecom e outros serviços, né? Que o setor provê, como TI, não vai existir mais. Você vai pagar 9,25, mas tendo direito a crédito, ou melhor. 9,25 é a alíquota de PIS e COFINS, não se sabe ainda quanto será a CBS. Então, paradoxalmente, empresas menos eficientes vão ter mais crédito. Empresas mais eficientes com uma margem de lucro maior vão ter menos créditos. Porém, elas têm um custo de capital menor, elas têm mais dinheiro em caixa, têm mais eficiência, então as coisas se compensam. As empresas do Simples, por enquanto, temos a promessa de que não vão ser mexidas. Já tem as tabelas lá,
próximos anos, continua mais ou menos como está. Ainda os contadores, né, as consultorias estão ajudando a fazer as contas, vão ajudar lá na frente, de como é que eu calculo a partir de 2027, porque eu tenho a opção de poder ter o não cumulativo. Ou seja, eu posso ter débitos e créditos. Hoje eu só tenho débito, eu não tenho direito a crédito. Então, essa é uma mudança até positiva quando o provedor vai poder escolher se ele continua no cumulativo ou não dentro do Simples. Então, dá mais um fôlego para as pequenas operações. Já o IBS entra a partir de 2029 gradualmente, até 2033. Vai diminuindo o ICMS e o ISS, vai aumentando o IBS. Então, a situação é mais ou menos como do sapinho dentro da panela, né? A água está esquentando, por enquanto tá legal, tá morninho, pô, agora ficou bom, tá mais morno, eu tenho bastante crédito, tá tranquilo, e depois vai esquentando, realmente você começa a pular até uma hora que não dá mais, né? Então, os provedores têm 7 anos aí para se adaptarem, tá? Obviamente que a gente, né, já está procurando implantar soluções, olhando para esse futuro e que a partir de agora já fazem sentido. Mas o cenário em 2026 não muda, 27, 28 começa a mudar com os créditos e débitos da CDS, e a partir de 2029 até 33, então, entre o ICMS aí vai ser uma paulada, porque várias operações como SVAs que hoje não pagam IBS, né, não pagam ICMS, vão passar a pagar o IBS, tá? Bem, mas tem uma solução fácil, é só repassar para preço, né? E como Isso é é que é a ironia, isso é junção? ironia, não Como estou é falando que é? de dizer. Nesse mercado competitivo, bem, então qual é a ponta disso? Qual é o problema disso? Vamos ter que nos ajustar e nos adaptar. Ou seja, vou oferecer planos melhores, vou tirar o que não faz sentido, vou incluir aqueles SVAs que me ajudam, vou sentar com o meu cliente e vou mostrar para ele que é melhor ele ter um plano um pouco maior, com mais, talvez, segurança, né, que hoje não tem. Um dos incentivos aí vai ser para a cibersegurança, que vai ter uma redução boa. Então, são essas mudanças aí que o setor vai ter que se adaptar. A carga tributária deve crescer até 2033, algo como 10 a 12%. Se a gente considerar uma soma de IBS e CDS na faixa de 28%, que é o que o governo aí vem sinalizando, tá? Então, crescer 10% a carga tributária não é tão fácil. Tem solução, tá? A gente vem trabalhando nisso aí, dá para amenizar esse problema. Vamos lá, se não der para repassar preço, a gente vai ter que diminuir custos internos e aí ser mais eficiente ainda. Legal. Cobertor curto. É isso. Cobertor curto. Resumindo aí. Bom, Irineu, obrigado. Realmente, infelizmente o tempo é curto, mas deu para passar em bons Bem temas, as explicações também. Com certeza a nossa audiência aí vai gostar muito desse conteúdo. A gente já quer te agradecer novamente pelo tempo, parabenizar pelo trabalho, desejar sorte aí. Também tem um painel daqui a pouco, a gente vai assistir também sobre o Hoje à tema. tarde, às 15 horas. E as portas estão sempre abertas para ti aí também, tá? Tá ótimo, agradeço a vocês, parabéns aí também pelo sucesso do trabalho que vocês estão fazendo aí, de divulgar tudo que é bom para o setor de telecom. Obrigado. Parabéns. Obrigado, viu, Irineu? E obrigado também à nossa audiência. Não esqueçam de compartilhar esse episódio. Muitos temas relevantes aqui. Depois, obviamente, a gente vai ter que fazer uma conversa mais profunda. Não esqueça também de dar um joinha no vídeo, inscreva-se no canal e a gente se vê no próximo episódio do Last Mile Podcast. Até mais!